Panafricanistas, Ideias e Ações é a nova série do podcast História Presente, organizado pelo Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do FCH-UERJ, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UERJ, com o objetivo de demonstrar o papel importante de pensadores e intelectuais negros na formulação de pensamento de libertação do continente africano e na luta contra o racismo. Neste episódio inaugural, começaremos falando sobre o que é o movimento panafricano. Você sabe o que é panafricanismo? O panafricanismo possui dois sentidos. O primeiro é de libertação da África. Libertação porque o continente africano tinha se tornado colônia de diversos países europeus, em um processo de colonização desde os séculos XV e XVI. O processo de libertação ocorreu durante o século XX, com o objetivo de expulsar os invasores europeus de suas terras e conquistar a sua independência. E o outro objetivo é de integração de todos os países africanos e da diáspora africana. Diáspora africana significa deslocamento forçado dos negros por causa do tráfico de escravos durante o período colonial. Todas as regiões que abrigam descendentes de africanos fora da África são chamadas de diáspora. O Brasil é um exemplo. Porém, precisamos deixar claro que, antes de se tornar um movimento político, o panafricanismo tem sua origem na oposição ao tráfico de escravos nas Américas, Europa e Ásia. O tráfico de escravos permaneceu em prática do século XV ao século XIX. No começo, o panafricanismo estava restrito a manifestações de solidariedade entre as populações de ascendência africana nas Antilhas Britânicas e nos Estados Unidos. Neste momento, nem mesmo se chamava panafricanismo, mas sim de Conferência dos Povos de Cor. A primeira conferência foi pensada por Henry Sylvester Williams, nascido em Trinidad e Tobago. Foi o primeiro negro a advogar na colônia do Cabo, na atual África do Sul. Henry Williams, em 1900, teve a iniciativa da organização em Westminster Hall, em Londres, da primeira Conferência de Povos de Cor, com o objetivo de reivindicar ações jurídicas pela tomada das terras das populações africanas por parte dos europeus. Isso ocorreu durante a sua estadia em Londres, que durou 3 anos, entre os anos de 1896 e 1899. Claro, Henry Williams não foi o único protagonista nessa história. Com o passar do tempo, surgiram diversos defensores da ideia de panafricanismo com diferentes vertentes e pensamentos, mas seu papel de precursor de uma ideologia de nacionalismo africano e de negritudes é inegável. O panafricanismo ajudou nos processos de descolonização da África, ou seja, foi um elemento que impulsionou a luta por independência e autonomia do continente africano. Outros intelectuais e suas obras são fundamentais para a construção desse primeiro movimento do panafricanismo, como Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire com o panafricanismo cultural, Francis Fanon. O panafricanismo educacional de Webb Du Bois, ou só Du Bois, considerado um dos pais do panafricanismo. Booker T. Washington com o panafricanismo econômico. Edward Wilmot Blyden e Alexander Crummell com o panafricanismo religioso. Marcus Garvey, responsável pela universalização e radicalização da unidade panafricana. George Padmore e Kwame Nkrumah com o panafricanismo socialista, este mais posteriormente. Assim, conforme a afirmação de José Raimundo dos Santos Silva, podemos definir o panafricanismo, historicamente, como um movimento de proclamação da organização, unidade e solidariedade entre os negros do mundo todo, tanto os que vivem no continente africano quanto os que estão na diáspora. É a união na luta contra o racismo e a discriminação racial. O movimento panafricanista teve muita repercussão desde seu início. Deu impulso à realização de 5 congressos para debater os problemas e os caminhos de superação. Aqui, no Brasil, uma das figuras mais representativas do panafricanismo foi Abdias do Nascimento, que se tornou um dos responsáveis por tornar o panafricanismo conhecido no país. É isso, pessoal. Finalizamos por aqui. Você acabou de ouvir Panafricanistas, Ideias e Ações, mais um projeto do LPPE-UERJ. Aqui quem fala é o Gabriel de Assis da Silva, e o roteiro deste episódio foi escrito pela Daniele Figueiredo da Silva e eu. Nos episódios seguintes, vamos apresentar os congressos panafricanos. Mas, não esqueçam, a pandemia ainda não acabou. Por favor, se puderem, fiquem em casa. Um abraço. Espero vocês no próximo episódio. Até mais.